Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Raimundo, vou pregar mais uma vez a palavra de Deus para vocês. Nossa mensagem hoje se conta no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 69, 70, 71, 72, 73 e 74, que fala assim, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Mas veja bem, aqui nós vemos, né, um discípulo do Senhor, um escolhido do Senhor, negando, né? Então, irmão, veja bem o que eu vou falar para vocês. A Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino dos céus, né? E veja bem, ele nega, né, pela circunstância, pelo medo de ser morto, né, pelo medo de ser preso junto com Jesus, e morto também, né, porque já que ele estava junto, então ele participava, digamos assim, entre aspas, do que Jesus estava praticando na época. Só, irmão, veja bem, muitas vezes a gente lê isso aqui, né, e a gente fica revoltado, chateado com Pedro. Poxa, Pedro negou Jesus, irmãos, mas quantas vezes nós também o negamos? Né? E aqui nós vemos que Pedro, né, ele negou Jesus pelo medo da morte, por uma pressão muito forte psicológica. Né? E nós, irmãos? Você sabia que toda vez que tu engana teu irmão, tu está negando a Jesus? Você sabia que toda vez que tu mente, tu está negando a Jesus? Toda vez que tu te prostitui, tu está negando a Jesus? Que toda vez que o Senhor Jesus fala que é para te ser marido de uma só mulher, tu tem vários amantes, tu está negando Jesus? A Bíblia fala que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Quando tu acha diferente, saber que tu está negando a Jesus. Então, irmão, veja bem, né? Pedro, lá na frente, ele se consertou. Né? Como eu falei aqui, ele negou por medo, irmão. Né? E um versículo também que me chamou muita atenção é o versículo 73, que fala assim, ó, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então veja que mesmo Pedro, tentando se passar por uma pessoa que não era de Deus, né, os frutos de Deus que estavam nele, né, que era o fruto de santidade, o fruto do Espírito Santo, e isso o fazia diferente das outras pessoas, entendeu? Então eles viam nele, mesmo ele estando disfarçado. Então, irmão, sabe? Eu te pergunto, as pessoas conseguem ver esses frutos em você? Sabe? A pessoa consegue falar, não, aquele irmão ali é de homem de Deus de verdade. Não pela tua roupa, não pela tua aparência, mas pelo teu testemunho de cristão. Pelas tuas atitudes diante da tua família, diante dos teus vizinhos. Você é aquela pessoa que mente, você é aquela pessoa que engana. Então, irmãos, sabe, isso te faz não parecer de Deus. Por quê? Porque eles conheceram a Pedro, né, que ele era de Deus, mesmo ele negando, pelo seu comportamento. Fala bem aqui, bem claro aqui, ó. Olha aqui, ó,
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Entendeu? Então, quer dizer, veja bem, Pedro tinha uma linguagem diferente do povo daquela época, sabe? E é isso que a gente vê hoje em dia, irmão, infelizmente, muitos irmãos têm a boca suja, chamando nome, entendeu? Falando palavras obscenas, entendeu? Então isso suja, te mancha. E vou te falar mais uma coisa, afasta as pessoas de Cristo. Porque andar com a Bíblia, irmão, qualquer pessoa pode andar com a Bíblia embaixo do braço. Agora, dar testemunho com a vida, que é viver a palavra, isso tu não vê todas as pessoas, não. Tu não vê todas as pessoas. Tu vê gente indo com a Bíblia de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas tu não vê o testemunho. Entendeu? Então, irmãos, sabe, veja que Pedro não tinha a Bíblia. Entendeu? Pedro nem estava vestido como pastor, Pedro estava vestido como uma pessoa da época, qualquer pessoa, mas eles reconheceram pelo modo de falar dele. Entendeu? Quer dizer, um modo diferente, sabe? E é isso que Deus espera de nós. Irmãos, a nossa geração está perdida. Sabe? A nossa geração está afundada no pecado, irmão. Sabe? E é uma séria candidata à condenação eterna. Agora, só que, o que está acontecendo, irmãos? Estão procurando exemplo, mas não estão achando. Sabe? São poucas igrejas que dão exemplos. A maior parte são igrejas totalmente mundanas, que pode tudo, que a pessoa pode fazer tudo. Eu estava vendo na internet ontem, né? Aí já tem uma unção, que é a unção do beijo, sabe? O jovem beija a irmã jovem na boca, é a unção do beijo. Então veja que muitos espíritos enganadores e diabólicos estão dentro da igreja, colocando doutrinas que não existem na Bíblia, irmão. Sabe? E vou falar uma verdade para vocês. Da geração que nós vivemos, irmão, a melhor igreja para te frequentar é tu ler a palavra de Deus e guardar. Porque, como eu falei para ti, as igrejas estão cheias de espíritos enganadores, de demônios. Sabe? Ontem eu fiquei besta quando eu vi isso na internet, sabe? É a nova unção das igrejas, é o beijo na boca, entendeu? Então isso aí, irmão, isso é prostituição, isso é pombagira, isso não existe, entendeu? E isso atrai a ira de Deus, é por isso que tem muitos irmãos, sabe? Que estão doentes, enfermos, derrotados, sabe? Que vivem de aparências, sabe, irmão? Porque não tem nada de Deus nele, irmão. Não tem, sabe? É um evangelho fraco, um evangelho que não leva a pessoa ao arrependimento, sabe? Como se Deus tivesse mudado, e Deus não muda. A Bíblia fala, Deus não muda, nem a sua palavra muda. Então Deus não mudou, irmão, na nossa geração, e não vai mudar em geração nenhuma. Ele é Deus de ordem, Deus de decência, Deus. Na Bíblia tu acha os padrões para tua família, para tua esposa andar, para te orientar tua esposa, para te orientar teus filhos, Deus. Então tá todos os padrões aí de Deus. É por isso que eu falei para ti. Tu não quer errar? Lê a palavra e vive ela. Entendeu? Porque caso contrário, irmão, caso contrário, você não é considerado um filho de Deus, nem pelos homens, como no caso, só que Pedro foi pelo testemunho, que era o jeito de falar, né? Mas tirando isso, entendeu? Nem pelos homens e nem pelo próprio Deus, irmão. Porque você sabe que a Bíblia fala de todos nós, antes de aceitarmos Jesus. E eu me lembrei disso, eu vou pregar aqui para vocês. Muita gente fala assim, todos nós somos filhos de Deus. E é mentira isso, irmão. É mentira. Antes da gente aceitar Jesus, sabe o que nós somos? Nós somos criaturas. Se você for ler lá no livro de Gênesis, você vai ver. Entendeu? E pegou o Senhor Deus, o barro, né? E formou, né? Um boneco, né? E soprou sobre ele a narina e ele se tornou alma vivente. Entendeu? Mas veja que foi criado por Deus. Então não é filho de Deus é Jesus. Entendeu? Agora, quando nós aceitamos Jesus, através dele sim, entendeu? Nós passamos a ser filho de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, e passamos a ter parte, irmãos, das bênçãos de Deus.
Porque fora isso, nós somos criatura, e criatura, irmão, não tem parte de nada. Entendeu? Então, deixa essa palavra para você pensar, para você analisar. Se você estiver se enquadrando em algum item desse que eu falei, mude, irmão. Peça a misericórdia de Deus, dobre seus joelhos e se arrependa. Pois Deus não te chamou para ti para o inferno, Deus te chamou para ti para o céu. E Deus não te chamou para te negar, Deus te chamou para te ser testemunha viva do poder dele, do reino dele. Eu te desejo tudo de bom nessa manhã, pratica com a tua família. Em nome de Jesus, amém.